olha, aquela conta não foi paga, a empresa de energia, e ela está querendo cortar a nossa luz. Pô, mas quem não pagou a luz? Não sei. Quem não pagou? Você não pagou. Fala pessoal, eu andei afastado aqui do canal, nós estamos envolvidos aí num novo projeto, um cliente parceiro que precisou de muita atenção, um projeto importante, mas eu estava com muita vontade de retornar aqui e conversar com vocês, porque esse período também foi um momento de muita reflexão e muita análise acerca do empreendedorismo, acerca do empresário, aquilo que ele faz e como isso impacta determinantemente no resultado final de todo o seu negócio, daquilo que é o seu objetivo, daquilo que é o seu propósito. Eu me chamo Elcio Lima, eu sou sócio fundador da H2AP Assessoria e Participações, e se você é novo aqui no canal, não deixe de nos seguir, porque aqui no canal nós falamos sobre empreendedorismo, nós falamos sobre negócios, nós trazemos muitos insights, muita conexão com lucro, eficiência, com projeto eficiente. Então, curta esse vídeo se você gosta desse conteúdo para que mais e mais pessoas possam receber esse canal, possam receber esse conteúdo e assim possam ter as suas vidas, o seu negócio edificado. O que nós observamos é que o empreendedor, quando ele toma a decisão de empreender, ele tem algo na sua mente, ele tem um propósito, ele entende que aquilo que ele vai realizar, ele vai trazer grandes frutos para ele, para a sua família e também para o seu cliente, de forma que ele está focado naquilo que ele entende, que realmente ele faz bem e que ele gosta de fazer, ele sente prazer em fazer. E quando nós observamos, nós vemos que ele, no final das contas, ele se torna uma pessoa cansada, porque ele trabalha duro, ele se dedica, ele acorda cedo, ele se esforça, mas no final das contas, ele se sente preso dentro do seu próprio negócio. Ele não consegue enxergar como é que ele vai pegar o fio da meada para cumprir esse propósito, mas também trazer algo para si de forma satisfatória, algo que não seja um emprego, onde ele está ali preso, ele não pode se movimentar, ele não pode sair dali, porque se qualquer coisa acontece e ele não está, parece que tudo para. Todo o meu trabalho, eu me dedico muito em princípios milenares que dão certo já há séculos e séculos. E tem uma passagem na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, onde o pregador ele traz uma palavra que é muito interessante. Ele diz, se você utilizar uma ferramenta, e no caso ele cita o machado, se você utilizar o machado sem afiá-lo, se ele estiver ali com corte, largado, não trabalhado, você vai ter que desempenhar um esforço muito maior para realizar o seu trabalho. E ele termina esse versículo dizendo, este é o benefício da sabedoria, da inteligência, porque ele te traz um resultado mais eficiente. Então veja que o que é trazido para a gente é exatamente que não adianta só o seu esforço, não adianta você pegar, acordar cedo, trabalhar duro e não parar para pensar nas ferramentas que você precisa utilizar, afiar o machado, afiar aquela ferramenta. Então quando o empreendedor ele observa que ele está trabalhando muito, ele olha e os resultados que eram para estar lá, ele não está. A empresa dele é uma série de problemas que toda hora ele tem que estar resolvendo, ele é acionado para resolver isso, resolver aquilo. Parece que as coisas não saem do lugar. Dia após dia o resultado não aparece. E aí você começa a pensar, se eu saio, se eu preciso resolver um problema pessoal, uma consulta médica, eu preciso atender a minha família, o que acontece com o meu negócio? É o caos. É o caos. Quando você chega no dia seguinte, você não somente tem os problemas do dia que está se iniciando, como tem tudo que ficou acumulado. Olha,
tem esse problema aqui para resolver, tem esse outro problema aqui para resolver, olha, aquela conta não foi paga, a Light chegou aí, a empresa de energia, e ela está querendo cortar a nossa luz. Pô, mas quem não pagou a luz? Não sei, quem não pagou? Você não pagou. Então, você começa a perceber que todo o seu esforço, todo o trabalhar, tudo aquilo que te gera energia e que tem um princípio muito bonito, que é cumprir o seu propósito, acaba se tornando um estorvo na sua vida. Você fica preso naquele negócio ali e parece que você criou uma prisão que você não pode sair. Porque se você sair, o caos ele está estabelecido. Quando você percebe que você é o motor do seu negócio, você pode ter certeza, você na verdade não está criando uma empresa, você está criando um trabalho para você mesmo e você está preso ali. Quando, em contrapartida, você começa a perceber que a sua empresa começa a ter processos, que as pessoas começam a saber o que fazer, quando mesmo num período que você se ausenta, e esse é um teste muito válido, fica um dia sem ir na sua empresa, diz assim, olha, eu estou com um problema aqui, vou resolver, vocês vão tocando aí. Se você chegar no dia seguinte e for um caos, pode ter certeza, a sua empresa, ela virou um emprego. Agora, se você se ausenta por um dia e você volta, e tá tudo ali correndo direitinho, as pessoas souberam o que fazer, elas souberam como dar continuidade àquele trabalho, esse é um sinal positivo, onde você não está criando somente um emprego, mas você realmente está criando uma empresa. Uma empresa é uma pessoa jurídica, que ela tem personalidade, ela sabe como caminhar, ela sabe como proceder, você está treinando bem a sua equipe, você está criando processos. Esses são sinais positivos de que você realmente está criando uma empresa. Se nós voltarmos e meditarmos um pouquinho nesse texto que eu trouxe para vocês no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, porque há uma diferença entre ler e meditar. Há uma diferença entre ter conhecimento e aplicar o conhecimento. Isso é um erro que as pessoas fazem, tanto em ler a Bíblia, quanto nos seus negócios. Então, pensamos o seguinte, o pregador, no livro de Eclesiastes, ele está trazendo uma palavra sobre uma ferramenta, sobre o preparo dessa ferramenta, sobre o conhecimento do uso dessa ferramenta e me dizendo que isso é mais inteligente, porque isso vai me proporcionar resultados melhores. E quando a gente aplica isso para o nosso negócio, para a nossa empresa, para o nosso empreendedorismo, nós pensamos o seguinte, o que é mais inteligente para nós? Parar, pensar, como eu posso tornar a minha empresa algo que funcione mesmo sem a minha presença. E presta atenção, eu não estou dizendo que a sua empresa vai funcionar sozinha, que você vai sair da sua empresa, vai viajar e quando voltar ela vai estar legal. Isso não é uma verdade. Você é o fundador, você é aquele que tem o propósito, fiel e você vai cumprir até o final. Então, a sua empresa sempre precisa de um gestor. Seja você ou seja outra pessoa, mas precisa de um gestor que vai estar trazendo ali sempre o norte, sempre trazendo a direção. Mas isso não quer dizer que você não possa se afastar um dia, uma semana, tirar umas férias, fazer uma viagem, retornar e aí você vai ajustando algumas coisinhas que sempre vai fugindo um pouquinho. Então eu não estou dizendo que com isso, você vai abandonar a sua empresa. Delegação é muito diferente. Delegação é você treinar, é você ensinar e você fiscalizar. Esse é o princípio que nós queremos trazer no vídeo de hoje. É exatamente esta consciência. Eu sou um empreendedor, eu sou um propósito, eu quero realizar grandes coisas na minha empresa, mas eu preciso ter a noção de que uma empresa requer gestão. Então, tem um lado do empreendedor que às vezes ele esquece, que é o lado do empresário. O empresário ele tem características que
pressupõe-se que ele vai conseguir tocar aquela empresa em todos os seus aspectos, ou seja, na venda, no marketing, nas finanças, na gestão de pessoas, no treinamento da sua equipe. Você dá a direção, você decide, mas você treina e você delega. Essa consciência de que você precisa associar a gestão e essas características é que vai te dar um resultado mais eficiente. E aí a palavra de Eclesiastes, ela se aplica para você. Você tem uma ferramenta, você prepara, você treina, você ajusta ela e aí você tem que dispor de menos força. E assim você vai ter um resultado com menor esforço, um resultado mais eficiente. E como é que nós vamos observando que o empreendedor ele começa a ter esta consciência? Quando ele começa a se preocupar em o meu faturamento não é a mesma coisa que o meu lucro, porque do meu faturamento eu tenho que tirar todas as despesas e eu tenho que, ao final, ver o que sobrou e aí sim, isso é lucro. Você já está começando a se prender a conceitos específicos. Eu trabalho, eu faturo, mas o lucro só vem depois disso. Crescer é controlar a sua empresa. Para eu crescer, eu preciso controlar a minha empresa. Eu preciso entender o que está trabalhando, o que está acontecendo nela. Então, trabalhar mais não significa ter mais resultado, porque só significa que eu estou colocando mais força, mas não significa que eu estou sendo mais eficiente. Esses são conceitos simples que começam a dar clareza se o empreendedor ele realmente está construindo um negócio ou se ele está construindo uma empresa eficiente ou somente um emprego para ele onde ele está preso. Então, misturar as suas contas com as contas da empresa, ter a clareza do que está acontecendo em todos os setores já é um grande indicativo que você está tomando consciência da sua responsabilidade como empresário. E isso facilita muito a sua vida. Se eu quisesse entender se eu estou criando um emprego ou se eu estou criando um negócio, eu me faria, por exemplo, 4 perguntas. A primeira seria: o meu negócio depende 100% de mim? Ou ele consegue andar mesmo que eu me ausente alguns dias? Ele suga o meu tempo ou ele me proporciona liberdade? O meu negócio, ele carrega a minha sobrevivência ou ele carrega a minha liberdade? E por último, eu perguntaria: eu trabalho para o meu negócio ou o meu negócio ele trabalha para mim? São 4 perguntas simples, mas que já vão te nortear se você realmente está criando um emprego ou uma empresa. Então, é como se eu pudesse dizer assim: olha, eu trabalho para o meu negócio ou eu trabalho pelo meu negócio. Se eu trabalho para o meu negócio, ele só vai me criar uma prisão ali que eu vou estar... a empresa vai estar dependendo o tempo inteiro de mim. Mas se eu trabalho pelo meu negócio, então eu estou gerando crescimento, eu estou gerando eficiência e eu estou gerando liberdade. Não só para mim, como para toda a minha empresa. E aí eu quero te trazer 3 detalhes que podem mudar todo o seu negócio, pode virar a chave para que o seu negócio ele prospere de uma forma totalmente diferente. A primeira é você conseguir ler o seu negócio, é você entender o seu fluxo de caixa, é você ter um relatório gerencial que você possa entender o que aconteceu na empresa, para onde foi o seu dinheiro. Você precisa ter essa leitura clara do que está acontecendo no seu negócio. A segunda é sair das urgências. Você precisa ter tempo para fazer aquilo que é o importante e não estar só cuidando das urgências. E como você faz isso? Capacitando as pessoas, treinando elas, criando processos para que as pessoas saibam o que fazer e saibam como elas têm que proceder a cada item que já aconteceu. Os fatos novos, é claro, nós vamos ter que ter uma nova abordagem, mas para tudo aquilo que acontece repetidamente na sua empresa, isso não pode ser tratado como uma urgência a cada dia. Isso vai esgotar o seu tempo e você não vai
conseguir fazer aquilo que realmente importa, aquilo que vai trazer crescimento para a sua empresa. E o terceiro item que eu traria é que você pegue tudo aquilo que você fez de leitura e decida baseada em dados. Você não pode tomar as suas decisões no achismo, de forma empírica, naquilo que você pensou, mas você tem que ter, em cima dos relatórios, você precisa ter, em cima do conhecimento da sua empresa, da capacidade da sua empresa, da capacidade financeira, da capacidade operacional, em cima desses dados, aí sim, se você tomar as suas decisões desta forma, com certeza você vai virar o jogo na sua empresa. O que eu estou falando é tão importante que você imagine, isso é um fato real, mas eu vou trazer aqui de forma figurada, mas essa foi uma realidade que nós encontramos numa empresa. Quando nós analisamos a empresa e eles estavam com um esforço muito grande de aumentar os contratos, de aumentar as vendas, e quando eu analisei havia um erro gritante de precificação. Era um negócio grande, era uma empresa já de porte médio e, no entanto, ela não conseguia lucrar. A cada vez mais ela tinha que repor o capital de giro, ela tinha que estar repondo as reservas de emergência que ela nem conseguia criar direito. Por quê? Porque havia um erro de precificação. E quando você erra a sua precificação de forma que não há margem de contribuição, ou seja, você não tem um resultado positivo a cada operação, mas o resultado é negativo, se você parar e pensar direitinho, quanto mais eu vendo, maior é o meu prejuízo. Se em uma operação o resultado é negativo, se eu multiplicar essas operações, eu vou multiplicar o meu prejuízo. Então veja o quanto uma análise ela é importante. É você parar, perceber o que está acontecendo e aí sim você vai tomar uma decisão baseada em dados. E foi isso que aconteceu com esse cliente. Nós chegamos, trouxemos um relatório muito específico, um relatório duro, mas que mudou toda a vida daquele empresário. Ele pôde tomar uma decisão muito importante, que no caso foi até de vender a empresa. Tinha já pessoas querendo e ele deixou aquele problema para lá e, ao nosso ver, foi a melhor coisa que ele fez. E resumindo tudo que foi falado, não deixe de cuidar da sua empresa. Crie hábitos para que você possa anotar tudo aquilo que acontece na sua empresa, toda a movimentação financeira. Separe a sua conta pessoal da sua conta empresarial. Elas não podem andar juntos. Crie o hábito de olhar os seus números. Crie o hábito de acompanhar tudo o que está acontecendo. Você anota e você acompanha. Medite sobre o que está acontecendo. Você é uma pessoa inteligente. Você é um empreendedor. Pense naquilo que você pensou quando você começou o seu negócio, quando esse propósito tornou algo importante para você. Com certeza, se você meditar no que está acontecendo hoje, você vai descobrir coisas interessantíssimas que não aconteciam no início e por isso no início era muito prazeroso empreender. Mas hoje, no meio do caos, você parou de pensar, você parou de olhar aquilo que pode resolver, que pode te tirar do caos. Busque aprendizado. Você precisa aprender a cada dia, porque o conhecimento que te trouxe até aqui não é o conhecimento que vai te levar num outro nível, a um crescimento maior da sua empresa. E converse com quem conhece, com quem já viveu isso. Você não precisa saber tudo, porque nós não sabemos tudo. Mas se você buscar ajuda, se você buscar parceria, se você buscar pessoas que vivem desse contexto, você com certeza vai ser despertado para coisas novas que vão te trazer maior eficiência e maior rapidez na mudança da sua empresa. Tem uma frase que eu queria deixar para você, que é: a consciência é o primeiro aprendizado que você pode ter. E investir em você é o único investimento que você não pode perder. Você pode perder dinheiro, você pode perder negócios, mas aquilo que é investido em você, se você não abandonar, se você tiver atento a esse conhecimento, esse é algo que tem um valor inestimável, porque você não perde. E com essa capacitação, com esse aprendizado, você vai gerar
grandes benefícios na sua empresa. E eu quero fechar esse vídeo dizendo que empreender, ele é lindo, porque nós cumprimos o nosso propósito. Mas ser um empresário, ser um gestor eficiente é libertador. E é isso que vai te dar condições de lucrar e é esse lucro que vai financiar o seu propósito. Não deixe de curtir esse vídeo. Envie esse vídeo para alguém que empreende, para o seu sócio, para um parceiro, para alguém que você sabe que pode ser beneficiado por esse conteúdo. Aqui no canal, sempre você vai ter dicas, porque nós queremos que o seu sonho ele se concretize. Porque esse é o sonho da H2AP, é ajudar empreendedores a alcançarem o seu destino e cumprirem o seu propósito. Nós nos vemos no próximo vídeo.